Paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a congregação do Parque Aeroporto, Paz do Senhor adolescentes do Grupo El Shaddai. Estamos mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. Estaremos hoje no episódio número 3. Estaremos lendo e meditando no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Você que já está pronto aí para acompanhar esse estudo, a sua Bíblia, o seu caderno, seu lápis, papel para fazer as anotações. Estaremos entrando no capítulo 4 de Apocalipse e esse capítulo é bem curto, são 11 versículos, se não me engano, 11 versículos, e a gente vai estar tentando abordar todo o assunto dentro de 50, no máximo uma hora, para nós não nos alongarmos muito, né? E vamos tentar fazer assim, mesmo que não dê para a gente abordar 2 capítulos numa aula, estaremos abordando um capítulo por vez, e dessa forma estaremos meditando e entendendo e aprendendo juntos um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Capítulo 4 do livro, o versículo de número 1, fala bem assim, João relatando: depois dessas coisas, olhei, e eis que uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Aqui a gente entra no capítulo 4, a sequência do Apocalipse, como nós mencionamos desde o capítulo 1, desde a primeira videoaula. Nós entendemos que aqui começa propriamente a parte que só vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. Aqui no capítulo 4, eu vou ler, são 11 versículos, então eu creio que a gente vai dar tempo de falar dentro de uma hora, e algumas partes desses versículos a gente vai estar dando uma paradinha para analisar. O versículo primeiro fazendo: depois dessas coisas. Que coisas? Depois das coisas que João relatou no capítulo 2 e 3, que foram as cartas às 7 igrejas. Aí João fala assim: depois dessas coisas, ou seja, segundo a nossa visão, o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, é completamente no futuro. A gente falou lá no ponto primeiro, lá do nosso primeiro episódio, sobre as coisas que são, as que vistes e as que depois dessas hão de acontecer. E aqui no capítulo 4 a gente entra na parte das coisas que depois dessas hão de acontecer. E aqui fala que a gente analisa que existe uma mudança de cenário, porque nós vimos no capítulo 1 que João, ele foi arrebatado no capítulo 1 e ele vê Deus entronizado. No capítulo 2 e capítulo 3, Jesus revela para João, mostra para João o que estava acontecendo nas 7 igrejas da Ásia e pede para ele relatar. E quando a gente lê o 2 e o 3, nós entendemos que apesar de João estar tendo uma visão, estar arrebatado, ele está, vamos botar assim, ele está na terra quando ele vê essas coisas acontecendo no meio das igrejas, e Jesus manda ele relatar. Só que aqui no capítulo 4, João fala assim: eu olhei e eis que uma porta aberta estava no céu. Então ele está na terra, ele olha e ele vê uma porta aberta no céu. Aí ele fala na continuação do versículo: e a primeira voz, a voz que como de trombeta ouvira falar comigo. Essa voz aí, como de trombeta, falou com o João, está lá no capítulo 1, no versículo 10. Se você acompanhou lá, né? Se você quiser anotar aí para depois voltar para conferir, ou depois assistir de volta o episódio número 1, essa voz como de trombeta que João está relatando, a voz já não estava com João, onde João estava, porque se você continuar lendo, a voz disse para ele: sobe aqui. Ou seja, a voz, quem falava estava em cima, João estava embaixo, né? A voz estava em cima, João estava embaixo. E o versículo fala que João olha para o céu, e quando ele olha para o céu, ele vê uma porta aberta. E quando vê a porta aberta, uma voz como de trombeta, que é a mesma voz do capítulo 1, verso 10, essa voz fala para ele assim: olha, sobe aqui. Ou seja, ele está embaixo, a voz manda ele subir.
Aí a voz fala: e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. E aqui nós vemos a transição de João do céu para a terra. Outra coisa interessante a gente observar é que aparece novamente aqui no versículo 1 do capítulo 4 a palavra porta. E eis que estava uma porta aberta no céu. E nós estamos no capítulo 4, mas já é a terceira vez que aparece essa palavrazinha porta, e cada uma delas com uma conotação diferente. Primeiro nós vemos lá para a igreja de Filadélfia, tinha uma porta aberta. Jesus fala para ele: eu pus diante de você uma porta aberta. Era uma porta da oportunidade, a porta de anunciar o evangelho. Depois nós vemos da igreja em Laodiceia, Jesus falando assim, ó: eis que estou à porta e bato. Era o coração. Era o coração dos crentes, dos cristãos daquela igreja. Jesus estava batendo na porta do coração. E ali era uma batida para você abrir, uma batida de arrependimento. Só que aqui nós vemos de novo a palavra porta, uma porta aberta no céu. E a voz chama João para entrar, para ele ver, depois que ele passasse pela porta, as coisas que iriam acontecer. Então essa terceira porta aqui é a porta da revelação. Aí o versículo seguinte fala assim, ó: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assento sobre o trono. Capítulo 4 de Apocalipse registra Deus entronizado. É o registro desse capítulo. O capítulo 4 de Apocalipse vai nos mostrar Deus entronizado. Aí João fala: logo fui arrebatado. Logo fui arrebatado em espírito. E quando ele é arrebatado e ele atravessa essa porta aberta que ele vê no céu no versículo 1, ele diz que um trono estava posto no céu. Isso é a colocação que ele faz, é interessante. Eu creio que eu marquei aqui para a gente falar sobre isso ainda no decorrer desse versículo 2, né? Aqui está falando que as cenas que João vê, ela muda do céu para a terra no decorrer do livro de Apocalipse. E é bom a gente estar atento quando ocorrem essas mudanças, para a gente entender melhor, analisar melhor, entender melhor o contexto da passagem. Aí o versículo diz que um trono estava posto no céu, né? É como se a colocação ali da palavra que ele estava posto no céu, a gente entende que ele foi armado naquele local, né? Essa é a ideia geral que a gente tem, não podemos afirmar, mas a ideia que a gente tem é que ele foi armado naquele local. E esse trono é o trono de Deus, é o trono de soberania, um trono de majestade, porque a gente vai ver que João, quando atravessa aquela porta e vê o trono, ele vai começar a descrever o que estava sentado sobre o trono e os personagens que estavam em volta daquele que estava assentado sobre o trono. Versículo 3 fala assim: e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. João está comparando, mais uma vez a gente vai lembrar que são coisas que ele viu que não tinha paralelo na terra para ele poder fazer a comparação. Então ele está comparando o que estava sentado. Ele fala que a aparência é como pedra de jaspe e sardônica. Isso aí, para a gente tentar explicar, é um tanto meio... Não é que é difícil, mas é um tanto meio sem referência, porque eu creio que a gente não viu ainda uma pedra de jaspe, uma pedra de sardônica ou uma pedra de esmeralda assim ao vivo na mão. Mas eu creio que se alguém tem a oportunidade de ver, ou já viu, pelo menos em vídeos, imagens, sabe que o que João está querendo mostrar aqui é a aparência, o brilho, a beleza e o brilho daquele que estava sentado sobre o trono. Ao versículo vai nos dizer
aí nós assimilamos pelo versículo que quem está sentado sobre o trono é Deus Pai. E ele está na posição de autoridade, ele se assenta no trono. E ao se deparar com essa visão, João começa a descrever a aparência de Deus entronizado, sentado sobre aquele trono. O interessante é que a gente vai falar sobre isso, eu creio que até o capítulo 22 de Apocalipse, que para a gente entender o Apocalipse a gente precisa conhecer da Bíblia, precisa ler, entender e conhecer a Bíblia. E mais uma vez aqui, quando vai descrever a aparência daquele que está sentado sobre o trono e os personagens que nós vamos ver no versículo seguinte, que estão em volta daquele que está sentado sobre o trono, a referência nos leva para o livro de Ezequiel, no capítulo 1, que descreve o trono e aquele que está sentado sobre o trono. E também a referência vai nos levar para o livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías, numa visão, ele vê Deus entronizado e ele também vê os personagens em volta do trono. Então, por isso é importante, se você quiser ler, aprender e meditar no Apocalipse, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler, entender e conhecer a palavra. A aparência dele está relatado também na aparência que Ezequiel viu no livro de Ezequiel, capítulo 1, do verso 26 até o verso 28. Eu vou fazer uma leitura breve, mas é bom que você anote para depois conferir. Ezequiel capítulo 1, verso 26 e 28, e você depois medite todo o livro de Ezequiel capítulo 1, pelo menos o capítulo 1, que vai falar sobre os personagens em volta do trono, e são os mesmos que a gente vai ver agora em Apocalipse capítulo 4. Fala bem assim, Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Acima da abobada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e a luz brilhava e o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens num dia chuvoso. Assim era o resplendor ao redor. Aí você observa aí que Ezequiel está descrevendo a aparência de Deus entronizado. E aqui João fala que o arco celeste estava ao redor do trono. É a mesma coisa que Ezequiel fala no capítulo 1, no versículo 28. Aí fala sobre que a imagem, a sua aparência que ele descreve, era como a pedra de jaspe, era como a sardônica, e fala sobre o arco celeste. O versículo 4, ele fala que ao redor do trono havia 24 tronos. Tinha um trono, que é o de Deus, e Deus estava assentado naquele trono, e João vê que ao redor daquele trono, onde Deus estava entronizado, havia 24 tronos. E sobre esses tronos, ele vê assentados 24 anciãos, vestidos de branco, e tinha sobre a sua cabeça, sobre as suas cabeças, coroas de ouro. A visão de 24 anciãos assentados sobre o trono, ela se repete no livro de Isaías, capítulo 24, verso 23, que afirma que o Senhor há de reinar no monte Sião, em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Então, assim, esses anciãos, nós vamos ver no decorrer dos versículos, que eles estão assentados sobre 24 tronos em volta do trono de Deus. Aí, o que muito se fala a respeito de quem são esses 24 anciãos, né? Eu creio que muitos já ouviram falar, já anotaram. Quem são eles? O melhor entendimento que nós temos acerca desses 24 anciões que estão assentados sobre 24 tronos ao redor do trono de Deus, o melhor entendimento que nós temos sobre o assunto, e eu creio que é o entendimento
aceito para esses 24 anciões, 12 são os apóstolos e os outros 12 são patriarcas. O interessante é que você às vezes está pensando, né? Mas como pode ser? Se você voltar para a Bíblia e analisar a Bíblia, Jesus falou lá em Mateus capítulo 19, versículo 28, para os seus discípulos, Jesus está falando para os seus discípulos, que no futuro ele sentaria sobre os tronos e julgaria as nações. A referência é milênio. Mas Jesus também falou que a história também registra que os 12 patriarcas, né, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, filhos de Israel, ele estaria ao lado de Cristo, representando toda a nação judaica, todo aquele povo do Antigo Testamento. Então o entendimento que nós temos desse assunto aí, de forma bem abreviada, é que esses 24 anciões, 12 são patriarcas da tribo de Israel e 12 são os apóstolos de Cristo. Então eles representam, vamos botar assim, eles representam a lei, todos aqueles que foram redimidos e salvos por Cristo na época da lei, e eles representam, a partir dos apóstolos, os salvos por Cristo a partir da graça. Aí nós vemos Israel e nós vemos igreja representada sobre esses 24 tronos, na figura desses 24 anciões. O interessante é que esses remidos, eles estão assentados sobre os tronos, e o versículo diz que eles estão vestidos com vestidos brancos e tinha sobre a sua cabeça coroas de ouro. Provavelmente esses mesmos 24 anciões estarão ao redor do trono de Cristo, porque aqui estão ao redor do trono de Deus. Provavelmente eles estarão ao redor do trono de Cristo quando o trono de Cristo for colocado sobre a terra no período milenar. O versículo 5 vai nos dizer o seguinte: e do trono saíam, está falando do trono principal que estava no céu, que João viu. Do trono saía relâmpago, saía trovão e saíam vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós falamos sobre isso lá no capítulo 1. Nós vamos falar só a parte dos relâmpagos, trovões e vozes. São manifestações do poder de Deus. E a gente encontra isso no decorrer da Bíblia, em Êxodo capítulo 19, versículo 16, Hebreus capítulo 12, verso 18 ao 21, e depois nós vamos encontrar a circunstância parecida em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, que fala sobre a manifestação, a grande manifestação do poder de Deus, porque fala que do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Aí o versículo 6 é interessante para nós analisarmos, que fala que havia diante do trono, como, a palavra como vai se repetir, né? Quem participou da primeiro episódio, eu falei sobre essa palavrinha que se repete bastante em Apocalipse, que está comparando. Havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Qual é o entendimento nosso desse versículo aqui, versículo 6? João fala que havia diante do trono como um mar de vidro. Ele está relatando a superfície, vamos botar assim, a superfície do céu. Quando ele contempla o trono, ele está relatando a superfície que está em volta do trono, abaixo do trono. E ele compara, ele fala que é como um mar de vidro semelhante ao cristal. Ele está falando que é uma coisa tão perfeita, tão lisa, tão perfeita, que é como se fosse um cristal, né? Porque se você já pegou um cristal, ele deixa transmitir a luz, ele deixa passar a luz, só que você não vê nada de imperfeição nela, é aquela perfeição. E João compara como se fosse uma peça de vidro,
como se o piso em volta do trono fosse semelhante ao vidro, ou semelhante a um cristal. E ele fala que no meio do trono e ao redor do trono tinha 4 animais cheios de olhos diante e de trás. Se a gente pudesse estar numa aula para representar isso, né, para a gente entender, isso aí teria que ser desenhado, né? Porque João vê o trono de Deus centralizado, ele vê 24 tronos ao redor, com 24 anciãos assentados, só que ele vê ao redor do trono de Deus 4 animais. Ele relata como se fossem 4 animais. Por diante e por detrás, esses animais estavam cheios de olhos. Ou seja, tinha o trono de Deus, 24 tronos em volta de assentado anciãos assentados nesses 24, e no trono de Deus existiam 4 seres que protegiam. A palavra não é exatamente essa, mas vamos botar essa palavra para dar um entendimento. Esses 4 animais, eles estavam protegendo o trono onde Deus estava assentado. Esses 4 animais, a gente vai voltar no livro de Ezequiel, a referência você volta no livro de Ezequiel. Eu não vou ler, mas você pode abrir a Bíblia lá em Ezequiel capítulo 1, que a gente já leu aqui no versículo 1, para você observar que Ezequiel também descreve, quando Ezequiel descreve o trono de Deus, que é o capítulo 1 de Ezequiel, o título que está colocado lá em cima do capítulo 1 de Ezequiel são os seres viventes e a glória do Senhor. Esses seres viventes que Ezequiel está falando aqui são os mesmos 4 que João está relatando aqui. E se você ler lá em Ezequiel, está a partir do versículo 4, 5. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha a forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. E você lê a descrição que Ezequiel faz, é a mesma que João está fazendo, né? Aí a gente volta de novo. Quer entender o Apocalipse? Você precisa ler e conhecer a Bíblia. E esses 4 animais, que João chama de animais, e Ezequiel chama de seres viventes, na verdade são querubins, né? A palavra querubim, ela é um tanto conhecida para nós, igreja, mas a gente às vezes nunca tem a noção exata do que são esses seres, né? Vamos botar assim, essas criaturas celestiais, o que exatamente são elas. E a função dele é guardar e proteger. Se a gente for voltar à história antes do livro de Ezequiel, a gente vê a palavra querubim lá no livro de Gênesis. Se você recordar bem, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, a Bíblia fala que Deus coloca um querubim para proteger a entrada do jardim, para que o homem não entrasse e pegasse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Então lá tem a figura do querubim. Gênesis, a primeira vez que aparece na Bíblia, porque ele já estava no céu há muito tempo, né? Mas na Bíblia ele aparece lá no livro de Gênesis, quando ele guarda a entrada do jardim. Aí você anda um pouquinho na Bíblia, você chega no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E lá no livro de Êxodo, quando Deus manda a Moisés, quando Deus passa para Moisés a ordem para construir o tabernáculo, no tabernáculo havia... São 3 divisões, né? Você conhece, adolescente conhece, já estudamos bastante sobre o tabernáculo. Existia 3 divisões do tabernáculo. Existia o átrio, que era o pátio, e existia o lugar santo e o santo dos santos. A divisão do santuário, a divisão lá dentro, entre o lugar santo e o santo dos santos, era feita por uma cortina. E nessa cortina havia figuras de querubins bordadas sobre essa cortina que fazia a separação do santo e do santo dos santos. Ou seja, esses querubins bordados naquela cortina, naquele véu, ele estava protegendo o lugar santo dos santos, que é onde Deus falava com Moisés. Ou seja, a figura dos querubins sempre vai aparecer protegendo aquilo que é santo, protegendo
o trono de Deus, como aparece aqui no livro de Apocalipse. E se você, figuradamente falando, se você entrasse o Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote, ele ia ver novamente a figura do querubim. Só que dessa vez a figura de 2 querubins estaria estampada sobre o propiciatório, que era a tampa que cobria a arca. Aí nós víamos a figura de 2 querubins que com suas asas cobriam seus rostos e cobriam a tampa ali do propiciatório. E essas figuras foram construídas em ouro, encravadas sobre a tampa sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Então nós vemos a figura do querubim, ela aparece desde o Gênesis, aparece no livro do Êxodo e depois ela aparece em Ezequiel e aparece também em Isaías, porque no relato lá do trono que Isaías vê, ele também relata a figura desses seres viventes que aqui é chamado de querubim. Então, quando João relata isso, em Apocalipse capítulo 4, verso 6, esses querubins estão fazendo a guarda do trono celeste. E eles vão ser relatados novamente no capítulo 9, no capítulo 5, do verso 13 e o verso 14. Então, se a gente fosse entrar em detalhes, né, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, tem um livro, eu tenho ele aqui, mas agora não estou recordando o nome, que fala sobre anjos, arcanjos, querubins e serafins. E ele mostra todas esses 4 classes de ser angelicais na Bíblia e mostra a atuação de cada um deles. Então aqui o que nós vemos é a figura dos querubins, né? Esses 4 animais cheios de olhos é a figura dos querubins que estão guardando o trono celestial. E aqui fala que por trás dessas criaturas eles têm 6 asas, e as asas estão cheias de olhos diante e de trás. Dá a entender que eles veem tudo em qualquer direção. Lá no livro de Ezequiel, você tem um entendimento quando você lê a passagem que fala, que eu passei para vocês ler, o capítulo 1, depois você dá uma lida, que você vai entender melhor a descrição do querubim. Aí no versículo 7, João vai tentar descrevê-los, que é a mesma descrição que Ezequiel faz no capítulo 1 do livro dele. Aí ele fala o seguinte: o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro animal, o rosto era como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O interessante é que João descreve, ele fala que são 4 seres viventes, e ele descreve cada um desses seres viventes. E aqui ele vai nos dizer que o primeiro era semelhante a um leão. Ele não disse que era, mas ele disse que era semelhante. O segundo, ele disse que era semelhante a um bezerro. O terceiro, ele diz que o rosto era como o rosto de um homem. E o 4, ele disse que era semelhante a uma águia voando. O interessante é que quando João fala sobre esses 4 animais, lá no livro de Ezequiel fala que as suas pernas eram retas como pernas de um bezerro. Debaixo das suas asas, dos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras quando se movia. No versículo 10, capítulo 1 de Ezequiel, quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e o rosto de águia. É como se um ser só tivesse os quatro lados do rosto dele, cada lado era rosto de um animal diferente. Não tem como a gente descrever isso exatamente, a noção exata disso nós só saberemos quando chegar no céu, porque João está descrevendo algo que ele nunca viu e tentando passar para nós igrejas para entendermos, né? O que nós precisamos entender é que são querubins que estão em volta do trono de Deus,
protegendo e guardando o trono. O versículo 8 fala que esses 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. É a visão que Isaías tem, né? Eles tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. É o que Isaías fala no capítulo 6. E aqui fala que eles tinham 6 asas, estavam cheios de olhos, viam em toda direção. E fala que não descansava nem de dia nem de noite. Ele estava protegendo o trono de Deus e eles não descansam nem dia nem de noite. E o que eles falam nas 24 horas que estão em volta do trono é: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. O fato dele estar cheios de olhos, outro entendimento que se tem, que se comenta, é que eles têm conhecimento de tudo que está ao redor, de tudo que está em volta. E quando ele fala que eles não descansam nem de dia nem de noite, é uma característica desses seres que estão em volta do trono, e como eles têm a função de guarda celestial, eles estão o tempo todo atento, né? O tempo todo pronto diante de Deus e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí o versículo 9 diz que quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que está assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam. Aí nós vemos aqui uma harmonia perfeita. É por isso que eu comentei alguns minutos atrás que se a gente conseguisse desenhar isso e visualizar isso, é que seria interessante para abrir o nosso entendimento, né? Porque João fala que ele vê o trono de Deus aqui, entronizado, centralizado. Ele vê 24 tronos em volta, com 24 anciões assentados nesses tronos, e ele vê aqui no trono de Deus, em volta do trono, esses 4 seres viventes, esses 4 querubins. E quando esses querubins adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, os 24 anciãos que estavam assentados sobre os seus tronos, em volta do trono de Deus, fala que eles se prostram. Eles se prostram. Versículo 10. Os 24 anciãos prostravam diante do que estava assentado sobre o trono. Então, se eles estavam assentados quando João vê, e para eles se prostrar diante de Deus, eles têm que levantar do trono que eles estavam. E eles fazem isso, se prostram diante do trono de Deus, adoram a Deus. E o versículo que João fala, esses 24, eles estavam com coroa de ouro sobre sua cabeça. Eles tiram essa coroa e lançam diante de Deus. E quando eles fazem isso, a gente vai entrar no versículo 11, mas eu vou só mostrar um detalhe aqui para a gente entender. Isso é tremendo, irmãos, é uma harmonia completa que há no céu, uma perfeição que a gente não tem como determinar exatamente. E aqui fala que os 24 anciãos prostravam, davam glória, honra e ação de graças ao que vive para todo sempre. Eles se prostravam diante daquele que está sentado no trono. E quando eles se prostravam, lançavam as coroas de ouro que estavam sobre suas cabeças, eles ainda diziam: digno és, Senhor, de receber honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui eles completam a adoração, né? O versículo vai falar que tu criaste todas as coisas. Está falando de Deus Pai assentado sobre aquele trono, sendo adorado pelos 4 querubins que estão diante do trono e pelos 24 anciãos que levantaram-se dos seus tronos para se prostrar, adorar, render glórias, honra e todo poder ao que está sentado no trono, porque eles dizem que o Senhor Deus criou todas as coisas e pela vontade de Deus todas as coisas foram criadas. Nós encerramos aqui o versículo 11 e nós finalizamos o capítulo de número 4, onde João vê Deus entronizado sobre o trono e João vê 24 anciãos sentados sobre
24 tronos, e nós entendemos que esses 24 anciãos é a divisão dos 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E nós entendemos que representam, né, a lei e a graça. E esses mesmos 24 anciãos, eles vão aparecer no decorrer do Apocalipse e também irão aparecer diante do trono de Cristo quando Cristo vier no milênio. E nós vimos na conclusão do capítulo 4 que existe uma adoração perfeita, porque sobre o trono de Deus há 4 querubins que protegem o trono e adoram a Deus. E quando eles prestam adoração a Deus, e isso acontece nas 24 horas do dia, quando esses 4 querubins prestam adoração a Deus, os 24 anciãos se levantam dos seus tronos, se prostram diante de Deus, lançam as suas coroas e adoram e louvam aquele que vive para todo sempre e que criou todas as coisas por meio de sua vontade. E esse é o nosso Deus. Eu encerro aqui e concluo aqui o capítulo de número 4 do livro de Apocalipse. E eu vou pedir a você que está assistindo, né? Qualquer dúvida, você coloca a sua pergunta aí nos comentários aí do Face da igreja, que eu vou estar analisando e vou estar respondendo. Dependendo das perguntas, se repetir mesmo a mesma pergunta, ao invés de responder, a gente vai estar vendo a possibilidade de depois juntar todas essas perguntas que mais se repetirem e fazer um outro vídeo, uma outra aula só explicando essas perguntas. Na próxima aula, nossa próxima oportunidade, estaremos entrando no capítulo 5, que ele está interligado ao capítulo 4, está muito interligado, porque no capítulo 4 nós vemos Deus entronizado. Agora no capítulo 5 nós vamos ver um livro selado e nós vamos ver o Cordeiro que vai abrir o livro. Nós vamos ver o livro selado, que é a continuação do Apocalipse, ou seja, a partir dessa visão do trono para frente, tudo o que iria acontecer está selado num livro, e esse livro está protegido por 7 selos. E nós vamos ver que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele vai se levantar para abrir o livro e revelar para João, para que João possa revelar para a igreja as coisas que hão de acontecer. Então eu aguardo você e eu espero que essa leitura que nós estamos fazendo junto do livro de Apocalipse possa estar servindo para alicerçar sua fé e para você ter em mente, né, que aquele que mandou João escrever isso e disse que em breve que essas coisas iam acontecer, que ele em breve vai voltar, está muito perto de voltar e essas coisas vão acontecer. Então eu convido você para estar meditando nesse capítulo 4 que nós acabamos de mostrar nessa aula, para você estar lendo, relendo, ouvindo a explicação, ouvindo o vídeo, comparando, analisando os versículos que foram mencionados aqui para você ler e ter um entendimento melhor, e convidando você para na próxima aula, capítulo 5, em que nós vamos falar sobre o livro selado e o Cordeiro, para você já aproveitar a oportunidade, estar lendo esse capítulo e em nome de Jesus, juntos nós iremos vencer. Então que Deus te abençoe. Coloque aí todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, que nós vamos estar respondendo. E estaremos, irmãos, apesar de ser 22 capítulos, estaremos procurando, né, fazer só um capítulo por vez, para que a gente não ultrapasse o tempo limite de 1 hora. Como esse capítulo 4 é o menor do livro, só tem 11, a gente conseguiu fazer dentro de 40, 45 minutos. Então, próxima oportunidade, estaremos juntos no capítulo 5. Que Deus te abençoe, que Deus abra o seu entendimento para você entender que essas coisas hão de acontecer. E como nós falamos, vamos repetir, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado que ouve, e bem-aventurado os que guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Amém?